eu tenho um sentimento um pouco não é pesar, mas algo não muito feliz, porque, na minha concepção pessoal, a Anvisa, de certa forma, abdicou da sua capacidade de tomar alguma decisão. Então, ela, de certa forma, ela delegou essa decisão para os médicos e para a Secretaria de Saúde, enfim, para o Ministério da Saúde, o que, de certa forma, é delegar uma responsabilidade também. Mas eu vou para a prática. Pensando na prática, delegar uma responsabilidade dessa para o Ministério da Saúde e, desculpa, na prática, em segundo plano aos médicos, a gente está dando um salvo-conduto, ou uma carta branca, um cheque em branco para a substituição automática, porque o comprador é o Ministério da Saúde. Então, o médico vai prescrever e, na prática, vai se distribuir o que se deve distribuir, ou o que se distribui, ou da forma como o Ministério da Saúde determinar. Isso coloca uma carga ainda maior na farmacovigilância. E aí eu exalto o que falou o doutor Valderílio. Vai explodir na farmacovigilância, que já é um problema. E que, de acordo com a brilhante apresentação do doutor Dalton, ainda temos um problema de nomenclatura, que se deve ainda decidir, ou enfim, discutir. E eu vou voltar um pouquinho na RDC 55/2010, doutora Brenda. No seu artigo 29, ele deixa claro que todas as empresas, sejam elas de biológico inovador ou de biosimilar, devem apresentar um plano de farmacovigilância e um plano de minimização de risco. A minimização de risco, obrigatoriamente, leva a gente a pensar em educação de todos os atores desse cenário. Médicos, pacientes, farmacêuticos, enfim, profissionais de saúde, de uma forma geral, pacientes, cuidadores, enfim. O que eu gostaria de saber do ponto de vista da Anvisa é, isso funciona na prática? Ou seja, esses planos de minimização de risco são uma carta de amor que eu mando para minha namorada que está do outro lado do mundo? Ou, de fato, ele é auditado, ou seja, isso é feito? Porque isso é muito importante nesse momento, doutora Brenda. Porque na hora que o dispensador desse medicamento vai tomar a decisão de que medicamento dispensar, ele precisa estar capacitado para isso. Ele precisa saber o que é que ele está distribuindo. Então, como? E aí eu deixo para todos. Como vocês imaginam que é o processo decisório dessa pessoa, desse profissional de saúde? Digamos que ele tenha 3 medicamentos na prateleira, como falou o doutor Valderílio. Digamos que a gente tenha 2 biosimilares. Eu tenho um inovador e 2 biosimilares. Como funciona o processo decisório dessa pessoa? Ela está capacitada para decidir isso? Ou ela vai pegar o que tem a data de validade mais próxima a expirar? Enfim, é uma reflexão que eu acho que a Anvisa precisa repensar nisso, né? De que forma ela pode atuar nisso, porque é uma responsabilidade da Anvisa também a farmacovigilância. Enfim, eu vou fazer já a segunda para eu não perturbar mais ninguém. E eu vou deixar também para a mesa toda, para o doutor Dalton e para o doutor Valderílio também, a seguinte reflexão. Existe uma discussão ainda, não está decidido, enfim, da possibilidade do Ministério da Saúde eleger algumas drogas específicas para cada indicação médica. Como se faz na Noruega, mas é similar à da Noruega. Já que a gente está falando de biosimilar. Na Noruega, decide-se que droga vai ser usada para cada terapia, no entanto, para pacientes naïves. Ou seja, os pacientes que estão estáveis em tratamento não participam dessa decisão. Eles mantêm o seu tratamento sempre que possível. Existe uma discussão ainda da possibilidade do Ministério da Saúde agora adotar algo similar no Brasil, no entanto, para todos os pacientes, os que são estáveis e os que são naïves. Ou seja, o Ministério decidiria que medicamentos para cada indicação estariam disponíveis para os seus pacientes, e esses pacientes receberiam esse medicamento, ou seja, seria um non-medical switch, uma troca não médica, só que não é entre um biológico inovador e um biosimilar, ou entre um biosimilar e um inovador. Eu acho que isso é importante também, que toda essa discussão de intercambiabilidade não tem bandeira. Não importa se é biosimilar inovador ou se é biosimilar ou inovador. Se esse paciente está estável com um biosimilar, iniciou sua terapia, as mesmas preocupações da intercambiabilidade servem para esse paciente também. A intercambiabilidade não tem bandeira. Mas, enfim, nesse caso não é isso. É mudar por outra terapia, ou seja, por outra droga da mesma classificação, só que é por outra droga, ou seja, é um outro tipo de não-medical switching que preocupa talvez ainda um pouco mais. Até em termos de custo, pode ser que tenha algum impacto não positivo no médio e longo prazo. Então eu deixo para a mesa essas 2 considerações. Muito obrigado pelo tempo. Obrigada. Bom, obrigada pelas considerações. E, começando pela questão da intercambiabilidade, a Anvisa teve um trabalho interno muito grande, uma discussão grande com vários especialistas,
E hoje, depois de muita discussão com a área médica, o Ministério da Saúde, a gente considera que realmente a intercambiabilidade ela não deve ser definida pela Anvisa. Inclusive, eu acho que se a Anvisa hoje definisse intercambiabilidade, isso poderia até trazer alguns problemas adicionais. Por exemplo, no caso que o senhor citou sobre os pacientes naíves, no momento que está estabelecida a intercambiabilidade, esse tipo de prática, de decisão, ela fica mais limitada, porque você tira da avaliação do Ministério da Saúde, da área médica, e passa só para uma determinação, é intercambiável e pronto. Então, a gente acredita que envolve mais do que determinar se a molécula hoje atende os requisitos de biosimilaridade ou não. A gente acredita que a avaliação clínica, sim, e toda a visão que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde tem do contexto dos serviços de saúde no Brasil é importante para decidir sobre a intercambiabilidade. Então, por isso que a Anvisa hoje ela não se posiciona. E talvez futuramente, quando tiver bem definido, com um arrazoado científico bem robusto, esse posicionamento possa mudar. Mas hoje nós não temos nem ainda bem estabelecidos que estudos seriam necessários para determinar a intercambiabilidade. Como já foi citado, os estudos clínicos que promovem algumas trocas, né, durante o estudo clínico, eles ainda trazem dados limitados. Não há um consenso como deveria fazer uma troca apenas, 2 trocas, troca e volta, por quanto tempo deveria ocorrer essa troca. Então, assim, ainda está tudo muito incipiente para a gente poder determinar qual estudo seria necessário para determinar a intercambiabilidade daquela molécula. O FDA está trabalhando nisso há alguns anos já, não chegou a uma conclusão ainda, e a Anvisa também não tem um posicionamento ainda sobre isso. Então, hoje, o nosso pensamento é que a intercambiabilidade ela realmente não deve ser definida pela Anvisa. Ela deve ser uma decisão mais ampla, que envolva mais atores, porque a gente acredita que, assim, vai trazer mais segurança, tanto para os médicos quanto para os pacientes, do que pode ser feito. E com relação à farmacovigilância, eu sou especialista da área de registro, o plano de minimização ele realmente é necessário, mas para discutir assim, os detalhes de um plano de minimização, eu acho que a gente poderia talvez solicitar outros participantes da Anvisa, da área de farmacovigilância realmente, para eles discutirem os detalhes de um plano de minimização de risco, porque eu não me sinto realmente com capacidade de discutir em detalhes esses planos, mas que posso dizer que os planos são apresentados, são planos bem parecidos com o que são apresentados em outros locais do mundo, mas a gente sabe que realmente aqui no Brasil não há essa cultura, né, essa conduta de treinamento e educação médica continuada. Mas eu só consigo ir até aí nessa avaliação. Mas, num próximo evento, numa próxima oportunidade, com certeza, uma pessoa da área de farmacovigilância teria prazer de vir participar e discutir com vocês. E só mais rapidinho, com relação à nomenclatura, a Anvisa ainda não tem uma decisão sobre nomenclatura de biosimilares. A OMS tem uma proposta que ainda não chegou a uma conclusão final. A adoção de uma nomenclatura específica para biosimilares tem suas vantagens e desvantagens. As desvantagens seriam nos mecanismos de compra, processo de licitação, poderia engessar muito. Quem vai fazer a licitação poderia fechar essa molécula só e pronto, né, com essa nomenclatura específica, mas isso ainda está sendo discutido. Respeito pela agência reguladora, a Anvisa tem participado de todas as discussões que a gente tem feito ao longo desses últimos 8 anos, mas nessa decisão minha opinião, que é uma decisão completamente equivocada. E vou dizer para vocês por quê. Vocês viram o caso recente da asparaginase, que é usada em leucemia linfocítica da criança. Nós temos uma asparaginase, que é um biológico, não é um genérico, é uma enzima, é um biológico, né? Tá dentro não é com a biotecnologia dos monoclonais e proteína de fusão. Mas nós tínhamos uma asparaginase, que é uma asparaginase alemã, chamada Aginase, aqui no Brasil,
dados extremamente eficazes e dados seguros, utilizados em crianças já há alguns anos, e de repente o Ministério da Saúde comprou uma asparaginase chinesa com um perfil de impureza maior do que a anterior e com ensaios clínicos de uma equivalência bem menor do que aquilo que foi proposto, que está na bula da ginásio. E a troca foi automática. Os serviços estão utilizando. Então, se você deixa isso na mão do Ministério da Saúde, no nível de discussões que nós temos hoje, mesmo sabendo que nós temos técnicos extremamente preparados, a gente pode ter sérios problemas, que é o que está acontecendo hoje. Então, eu não acredito que a intercambiabilidade deva ser deixada, e pior ainda, na mão de médico, porque para a gente deixar com segurança, eu acho que isso cria mais incerteza do que uma regulação. E, no fim das contas, quem vai decidir intercambiabilidade não vão ser os médicos, vão ser os pagadores. Porque os pagadores é que vão fazer a substituição automática no Brasil, as operadoras de saúde e os planos de saúde. Então, eu acho que, a minha opinião singela, é de que isso devia ser regulamentado pela agência reguladora, que é, em suma, inclusive porque entra numa controvérsia daquilo que é a própria definição da Anvisa, que a intercambiabilidade é um conceito regulatório. Que é baseado em cima da propriedade de uma molécula. Então, essas só as considerações que eu gostaria em relação a essa questão da intercambiabilidade. O assunto é quente, mas pelo tempo a gente vai abrir para 2 perguntas. Eu tenho uma ali e tenho o doutor Nilson. Vamos ver se dá tempo. Um outro microfone lá. Essa base. Eu vou me permitir, meu nome é Sábio Teixeira, estou representando a Federação Brasileira de Oncologia, que também tem muito interesse com relação a isso. E eu vou me permitir discordar do meu amigo Valderílio, quando ele fala que a molécula, a própria molécula tem a propriedade da biosimilaridade, da intercambiabilidade. Nós já conversamos sobre isso. A partir do momento que a gente fala que a molécula, quer dizer, ela é a propriedade da molécula intercambiar, eu já vou eximir os estudos clínicos que seriam necessários. Não, você vai incluir. Incluir. Tudo bem. O que eu queria discutir é o seguinte: existem alguns biosimilares que podem ser moléculas pequenas, que não teriam, principalmente, a tradução, ou seja, a glicosilação, que seria o principal fator, que a gente precisaria de algum tipo de estudo para confirmar se é intercambiável ou não. E eu concordo com você, apesar da Anvisa ter tentado realmente se posicionar com relação a isso, Brenda, eu acho que a partir do momento que deixa na mão do médico e do Ministério essa intercambiabilidade, num país como o nosso, isso vai ser muito difícil. Eu acho que é uma posição, a gente vai ter que treinar os nossos médicos, ensinar os nossos médicos, mas principalmente no SUS isso vai ficar na mão do Ministério. O Ministério simplesmente vai comprar o que ele quer e vai intercambiar, porque vai ter que intercambiar, porque é o que tem para hoje. Então, eu sinto que isso, num futuro, vai ser muito prejudicial, quando a Anvisa poderia ter exercido realmente e ter falado, olha, molécula glicosilada, por exemplo, precisa mostrar estudo clínico, pelo menos com umas 3 trocas para a gente ter ou não a intercambiabilidade. Eu gosto muito mais do que os Estados Unidos estão fazendo, que eu acho que vai ao encontro disso que a gente está falando. Vai ter que ter o biosimilar, que é o biosimilar, que tem efetividade quando o paciente é naivo, não se discute contra isso. Agora, para ser intercambiável, ele vai ter que mostrar realmente por estudos clínicos desenhados com esse propósito que ele é intercambiável. Okay, obrigada pelas considerações. A última pergunta, doutor Valdair. Na realidade, uma observação que eu quero fazer com relação a essa nota de esclarecimento da Anvisa. É não somente equivocado, eu acho inconsistente. Porque no caso dos sintéticos e genéricos, a intercambiabilidade está regulamentada. Então, por simetria ou por similaridade, se querem, deveria existir uma regulamentação também para biológicos. Por que a Anvisa e a autoridade reguladora regulamenta para sintético e não para biológico? Então, esse é o meu comentário. Eu acho que cabe à regulamentação.
Quanto à intercambiabilidade de sintéticos, eu acho que vale destacar que isso ocorreu depois de um tempo que os genéricos entraram no mercado, conceito genérico. Então, assim, os biosimilares aqui no Brasil são muito novos e, como eu disse, eu acho que esses conceitos podem mudar com o tempo, mas a gente pode notar que a maioria das autoridades sanitárias no mundo inteiro não está se posicionando, estabelecendo intercambiabilidade, e a Anvisa provavelmente não vai ser uma das primeiras autoridades reguladoras a fazer isso no mundo, falar, não, é intercambiável ou não é intercambiável. Eu acho que com o tempo, com mais experiência, o crescimento do conhecimento científico, isso pode ocorrer. Mas agora, no momento, eu entendo, a gente entende as considerações de todos e o racional aí científico na consideração de cada um, e lógico que a gente escuta, mas o que está definido hoje é essa posição da Anvisa. A Anvisa não vai determinar ou não a intercambiabilidade do produto. Isso é definitivo? Não é, mas no momento é o que a gente tem. E futuramente as discussões vão continuar abertas com a sociedade médica, com a sociedade em geral, e isso pode mudar. Não é uma coisa que foi definida agora e que nunca mais muda. Isso pode se alterar no futuro. Eu gostaria de encerrar essa sessão, e o assunto é quente, eu acho que a gente precisaria um tempo muito maior para essa discussão, mas como mesmo você colocou no tema da tua aula, né, é um cenário em transformação. Né, então, pelo tempo, eu peço desculpa, mas a gente vai ter que encerrar. Obrigada.